Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai continuar com essa série de vídeos destinados a fazer correções de redação estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa do canal, como a Thalita do terceiro ano, que é lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, também participou, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é rápido e é gratuito. Então aproveite essa oportunidade e vem transformar sua redação também. Então a Thalita trouxe como tema para a gente discutir a questão da saúde mental na sociedade. Vamos ver como é que ela abordou esse tema e depois a gente faz os nossos comentários. Em sua obra Ansiedade, o pintor Edvard Munch explorou a obscuridade do ser transportada para a expressão, característica marcante da vanguarda expressionista. Nesse sentido, apesar de metafórico, observa-se que no Brasil contemporâneo, a sociedade se encontra ansiosa e doente mentalmente, universo explorado por Munch em sua obra, o que configura um problema em questão no país, dita como o mal do século. É de crucial importância, portanto, analisar as causas e consequências dessa questão que aflige a sociedade. Em princípio, dentre vários fatores, a falta de adesão e mobilização por parte dos cidadãos e do Estado influencia de maneira direta na persistência da problemática. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, em sua obra Amor Líquido, as pessoas buscam não se envolver nas relações e problemas sociais, só se preocupam com si mesmas. Evidentemente, a teoria de Bauman se concretiza em grande parte da sociedade. Observa-se que ainda existe pouca preocupação com relação às doenças mentais pelos cidadãos. Isso é observado pela cultura individualista. De certo, pode-se notar pelas ações de não demonstrar apoio às pessoas doentes, persistência de ataques morais e bullying, negligenciar as doenças mentais em relação às demais doenças. Paralelamente, o Estado se mostra compactuante com essas atitudes, de modo que existem pouco incentivo aos cuidados de saúde mental e apoio psicológico público. Por conseguinte, essa falta de auxílio do âmbito social origina um enraizamento do problema e influência de modo direto dos indivíduos. Conforme Emily Durkheim, com o fato social, o indivíduo é fruto do meio que está inserido. Desse modo, as pessoas tendem cada vez mais a ficarem doentes e cansadas mentalmente, o que abrange todas as idades, desde crianças e jovens aos idosos. Esses indivíduos, por consequência, podem atingir um estado muito profundo de tristeza, que pode levá-los a serem antissociais ou até ao suicídio. Logo, nota-se a depressão e a ansiedade como exemplos crescentes nesse século, dentre muitos distúrbios mentais, e devem ser combatidos. Em suma, de crucial relevância medidas para mitigar esse problema. Cabe ao Ministério da Saúde disponibilizar políticas públicas eficientes, incrementando ao Sistema Único de Saúde e na internet, por meio da disponibilização de um bom número de psicólogos que atenderão em sites via telefone e presencialmente para aqueles que não desfrutam de tecnologias. Como efeito, será possível atender os anseios das pessoas que não possuem acompanhamento psicológico. Juntamente, a mídia, como principal instância de veiculação de informações, deve divulgar campanhas destinadas à mobilização das pessoas através da TV aberta, internet, redes sociais. O intuito é sensibilizar a população a se preocupar e ajudar as pessoas em relação a doenças mentais. Assim, se conseguirá atender os anseios da sociedade e melhorar a questão da saúde mental no Brasil. Então, essa foi a redação e vamos lá para a minha página onde eu tenho os meus comentários. Então a gente está aqui no documento onde eu tenho os meus comentários e se você quer receber esse documento com todos esses comentários, com todas essas dicas, com a nota detalhada, com um plano de ação para melhorar os erros dessa redação, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso canal do Telegram, que por lá você vai receber não só esse documento em PDF para você colecionar e melhorar a sua redação, como também você vai receber a programação semanal dos vídeos, para você saber que vídeos são mais interessantes para você assistir e você não perder nadinha do que a gente está distribuindo aqui. Então, acessa o link que está aqui na descrição e participa com a gente do grupo do Telegram. Eu vou analisar primeiramente essa introdução, em que ela começa falando sobre uma obra, Em sua obra Ansiedade, o pintor Edvard Munch. E se você não conhece essa pintura, eu vou colocar ela aqui rapidinho, é essa pintura aqui. Então, agora que você já sabe do que a gente está falando, vamos continuar. Em sua obra Ansiedade, o pintor Edvard Munch explorou a obscuridade do ser
e você começa, beleza. O meu primeiro comentário eu achei que funcionalmente a introdução deixou a desejar por um simples fato. Você contextualizou legal, você trouxe uma referência boa, mas a segunda função da introdução, que é a apresentação da tese, ela ficou a desejar. Você não mostrou qual é o seu posicionamento. Você colocou como última frase desse parágrafo: é crucial a importância analisar as causas e consequências. Tá bom, você trouxe essa questão, mas qual é o seu posicionamento? Você precisa mostrar sobre o que você vai falar, quais os pontos que você vai abordar, quais as causas desse problema que você vai tratar no seu texto. Então, do ponto de vista funcional, isso ficou a desejar. A introdução não tem apenas o objetivo de situar o leitor com relação ao que nós vamos falar, mas também mostrar qual é o nosso posicionamento em relação ao tema, e isso não aconteceu. Mas em relação à contextualização, você fez uma boa contextualização, eu gostei, você trouxe um repertório diferente, achei que foi bem-vindo, né? Então, em relação à funcionalidade, é isso. Agora, em relação à estrutura, eu achei que também teve algumas pontuações que eu acho que você poderia melhorar. Então, você colocou neste sentido, e quando a gente faz referência a alguma coisa que a gente já disse anteriormente, a gente usa o pronome demonstrativo nesse, né? No caso, seria o modo correto de se usar. Nesse sentido, aí você continua, observa-se que no Brasil contemporâneo, ou seja, é um recorte temporal, é um detalhamento, então você teria que colocar entre vírgulas. A sociedade se encontra, e aí você teria que colocar a partícula para depois do termo, né? Encontra-se ansiosa e doente mentalmente, e você coloca uma frase totalmente desnecessária. Eu risquei essa frase para você entender que se a gente não tivesse colocado essa frase, o texto não ia mudar nada. Então, sempre que você se deparar com uma frase que você pode tirar e ela não vai fazer falta nenhuma, tire a frase, porque a gente quer o menos frases necessárias possíveis na nossa redação. Então, olha só como ficaria a leitura. A sociedade encontra-se ansiosa e doente mentalmente, o que configura um problema em questão no país. A gente tirou a frase e ela zero fez falta. Então, é de frase totalmente necessária. O que configura um problema, e aí, assim, um problema, eu pontuei essa questão de um problema, talvez você pudesse colocar um outro termo, enfim. Mas um problema, e aí, por que eu sublinhei? Porque depois você coloca um verbo dito como mal do século. O problema é uma palavra masculina, então você teria que ter feito a concordância do verbo com essa palavra masculina. Então, o problema é dito como mal do século. Então, por você ter feito esse erro, você ter realizado esse erro de concordância, eu marquei essas duas palavras. Então, dito como mal do século. E aí você poderia ter colocado na sequência um conectivo, para que a fluidez dos seus períodos fosse maior. Nesse contexto, é de crucial importância, portanto, analisar as causas e consequências e, obviamente, além da questão da tese que eu já comentei, você poderia ter colocado esse conectivo que ia ficar mais amarrado ainda. Sempre buscando fazer essa referência do que acabou de ser dito e ficar tudo encadeado. Vamos seguir então para o seu primeiro parágrafo de argumentação. O seu primeiro parágrafo de argumentação é um parágrafo grande, né? Então, assim, eu já termino a minha introdução sem saber sobre o que você vai tratar. Eu sei que o tema é relacionado à saúde mental, que a gente tem que analisar as causas e consequências, eu entendo isso. Mas, assim, o seu parágrafo é muito grande e, assim, eu me perco, de certa maneira, sobre o que você quer dizer. Você não respeita de uma maneira objetiva a formação do parágrafo argumentativo. Então, você vem com uma ideia clara, ou num conjunto de ideias, né? Você sempre tem a opção de fazer em cada parágrafo de argumentação uma causa, um aprofundamento, uma consequência, ou então você pode fazer um parágrafo só de causa, um parágrafo só de consequência, isso tudo é bem-vindo. Só que da maneira como você coloca, isso fica não fica claro, fica confuso. Você coloca muitas ideias, você perde a objetividade e eu, como leitor, não consigo acompanhar a sua linha de raciocínio. Então você já não me adianta na sua introdução sobre o que você vai tratar. Você não me adianta qual é o seu posicionamento. Você não me adianta, não me mostra quais as causas que você vai abordar. Na sua parágrafo de argumentação, você também não é objetiva em relação ao que você está dizendo. Então, começa a ficar difícil de eu acompanhar o que você está querendo dizer. Então, esse comentário geral da argumentação, ele se reflete nos seus parágrafos individualmente. Então, por exemplo, eu acho que, por exemplo, você traz essa questão da adesão a falta de adesão e mobilização, e eu te pergunto, em relação a quê? Mobilização a quê? Adesão a quê? Por parte dos cidadãos e do Estado?
eu não entendo. Falta mobilização em relação ao quê? A referência em relação a esse termo, ao complemento, não existe. Então essa frase fica sem sentido, fica confusa. Eu não entendo o que você quer dizer. Por parte dos cidadãos e do Estado, influência, aí você errou a acentuação, influencia de maneira direta na persistência da problemática. Tá, mas de novo, vê como é que essa frase fica solta? Eu não entendo o que você quer dizer. E por essa maneira eu peço que você seja, por essa razão eu peço que você seja mais claro no que você está pontuando no seu raciocínio. Segundo o sociólogo Bauman, em sua obra, as pessoas, e aí eu sugiro que você eu sugiro que você coloque, que substitua a palavra pessoas, né, pelo termo indivíduos, que é um pouco mais adequado à redação, buscam não se envolver nas relações e problemas sociais. Só se preocupam com si mesmas. E você vê que essas duas frases separadas por essa vírgula, elas ficam muito soltas. Se uma é uma consequência da outra, ou uma é causa da outra, se existe uma relação de subordinação, se existe uma relação de coordenação, se existe uma relação entre as frases, você sempre precisa pontuar que relação é essa. E o conectivo ele existe para isso, uma vez que as pessoas se preocupam com si mesmas. Então, apesar disso ter sido um pouco informal, só se preocupam com si mesmas, esse só, ele de certa maneira é informal, você ainda faltou o conectivo para você explicitar, esclarecer qual é a relação entre as frases. Então você vê como essa coleção de erros ou omissões de termos, ou termos que não têm seu complemento, isso vai dificultando o nosso entendimento em relação ao texto. Busca não se envolver nas relações e problemas sociais, uma vez que só se preocupam com si mesmos. Evidentemente, a teoria de Bauman, e aí você errou o acento, né? E você falou Bauman, de novo, você poderia ter simplesmente falado esse cenário, essa teoria, ou entende? Você poderia ter colocado um referencial que não fosse necessariamente repetitivo. Se concretiza, e aí você colocaria a partícula para depois do verbo, concretiza-se em grande parte da sociedade, vago, quanto é grande parte. Não precisa você colocar porcentagem, mas às vezes tem alguns termos que soam muito vago e isso enfraquece um pouco a sua linha argumentativa. Observe que ainda existe pouca preocupação em relação às doenças, então relação a alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto que pede a preposição, acompanhado de um artigo definido que está concordando com a palavra doenças. Então, nesse contexto, surgiria a crase e você não colocou. Em relação às doenças alimentares pelos cidadãos, isso é observado pela cultura individualista. Então você vê, eu consigo identificar no meio do seu parágrafo o tópico frasal. Na verdade, tudo isso que você está dizendo é em função do quê? De uma cultura individualista. Não seria muito mais fácil você começar esse parágrafo dizendo, em princípio, dentre vários fatores, a cultura individualista, por parte dos cidadãos e do Estado, influencia de maneira direta a persistência dessa problemática. Eu entendi o que você quer dizer. Eu já sei que você vai falar sobre cultura individualista, mas está muito mais objetivo, estava muito mais claro. E aí sim faz muito mais sentido você trazer o Bauman, dizendo que as pessoas não se envolvem nas relações e problemas sociais, porque elas só pensam em si. Aí eu entendo que é uma questão individualista. Mas se você começa falando uma coisa que está solta, não está clara, traz um repertório externo para embasar uma coisa que eu não sei o que você está embasando, e só no meio do parágrafo você me revela que é por conta de uma cultura individualista, esse parágrafo está completamente desorganizado e fica confuso. De certo, e você errou, o de certo nesse sentido é junto, pode-se notar pelas ações de não demonstrar apoio às pessoas doentes, então apoio a alguém, de novo, apoiar alguém. Apoio, nesse caso, teria a crase, né, pelo mesmo motivo do que a gente disse anteriormente. Então, pessoas doentes, duas coisas, você repetiu pessoas, o que poderia substituir por indivíduos, e você repetiu doença, doentes, fica uma coisa repetitiva e a gente tem que evitar. Persistência de ataques morais e bullying, negligência, aí você fala várias coisas assim, doenças, doentes, doenças. Olha quantas vezes você fala doenças. 1, 2, 3, 4... Quatro vezes em um espaço de 3, 4 linhas. Então, cuidado com a repetição de termos. Doenças mentais. Olha quantas repetições. E nessa mesma linha aí, né, as doenças mentais em relação às demais doenças. Você repetiu doenças na mesma linha. Não faça isso. Então, em relação esse termo, ele de certa maneira, ele é impreciso. Por quê? Vamos ler a sua frase.
De certo, pode-se notar pelas ações de não demonstrar apoio às pessoas doentes, persistência de ataques morais e bullying, negligenciar, você vê como está em bloco, você sintaticamente, né, as frases elas não estão conectadas, você não está colocando as conjunções, você não está colocando os conectivos que explicam o sentido das coisas, você está enumerando de uma maneira desenfreada que está comprometendo, de certa maneira, o entendimento da frase. Negligenciar as doenças mentais em relação às demais doenças? Não, relação não é a palavra correta, é em detrimento. Você negligencia uma doença em detrimento da outra. Então, em relação à outra, essa palavra não precisa. Ela não significa o que você quer dizer. Então, por essa razão, eu coloquei uma outra sugestão. E por último, você termina, paralelamente, o Estado se mostra, né, e aí a ortografia mostra-se compactuante com essas atitudes, de modo que existem, e essa vírgula não faz o menor sentido, porque você não está fazendo uma ressalva, você simplesmente está explicando uma coisa, né, e você não está... não tem razão para você utilizar essa frase, essa vírgula, que existem pouco incentivo. Então aí a concordância. Incentivo existe, então você teria que colocar existem poucos incentivos, existe pouco incentivo, aí depende de como você gostaria de mudar, o que você gostaria de concordar com o quê. Aos cuidados da saúde mental e apoio psicológico. Então, você vê, você fala várias coisas, fala da cultura individualista e no final das contas, você traz uma ideia nova. Apoio psicológico público, de onde você tirou isso? Entende? Então você vê que esse parágrafo, olha quanto tempo a gente está falando desse parágrafo. Tem muita coisa que você fala muita coisa e assim, existe uma linha tênue entre você sobrepor ideias e você aprofundar aquilo que você está dizendo. Quando você sobrepõe ideias, significa que você está falando muito mais do que você precisa. Você está falando várias coisas e você não está necessariamente aprofundando e você não está necessariamente mostrando o porquê de você estar dizendo aquilo. Quando você aprofunda e você está realmente colocando uma argumentação que seja pertinente, é uma outra história, que tudo que você está dizendo tem um motivo de existir. E nesse parágrafo a gente encontra várias falhas dessa maneira de raciocinar. Então, finalmente, temos o seu primeiro parágrafo de argumentação. Vamos para o segundo parágrafo de argumentação. Por conseguinte, essa falha de auxílio do âmbito social origina um enraizamento do problema e influência, de novo o mesmo erro, de modo direto os indivíduos. De novo, confuso, o que você quer dizer, qual é o seu tópico frasal? Você me falou uma frase solta que falou e não disse nada. Em relação, você quer dizer o quê? Você percebe a importância da tese? Porque se você tem uma tese e você define o que você vai falar, você não se perde em relação ao que você vai falar na sua argumentação. Eu não me perco como leitor em relação a que momento do texto eu me encontro. Eu agora estou num parágrafo de argumentação que ele começa dizendo uma coisa que eu não sei sobre o que você vai falar. Eu preciso sempre estar atento à linha de raciocínio. Eu tenho que entender de maneira direta, sem fazer muito esforço, o que você está querendo dizer. E isso não acontece aqui. E aí você continua, conforme Emily Durkheim, com o fato social, o indivíduo é fruto do meio que está inserido. O que é fato social? Como assim? Aprofunda essa ideia. Por que você está dizendo isso? O que significa o fato social? Qual é a definição desse conceito? Entende? Você precisa elaborar um pouco melhor, reformular e elaborar mais o que você quer dizer com isso e por que isso que você está dizendo tem relação com o texto, com o tema que você está elaborando, né? E aí você continua. Desse modo, as pessoas tendem cada vez mais a ficarem doentes, e aí o cada vez mais teria que ser colocado em vírgula. Na verdade, esse cada vez mais é até uma expressão que você deveria evitar, mas nesse contexto você teria que colocar vírgula. A ficarem, aí faltou, tender a alguma coisa. Tendem a ficarem doentes e cansadas mentalmente, o que abrange todas as idades, e aí você fala desde a crianças, jovens e aos idosos. De onde você tirou essa informação? De onde você tirou essa informação? Não estou dizendo que ela está errada, eu estou dizendo que você afirmou uma coisa que é uma afirmação que não é do senso comum, e mesmo que fosse, você precisa embasar de onde ela veio. Vago, é totalmente vago. Qual é a relação com o fato social? Qual é a origem dessa informação? Entende? Tem vários quesitos aí que você não pode simplesmente falar uma coisa e torcer para a gente entender. Você precisa elaborar um pouco melhor essa questão da relação entre as frases. Você não pode deixar de maneira nenhuma aberta a interpretação do corretor.
Então, nesse sentido, faltou você elaborar um pouco melhor a relação entre as frases, sempre buscando fazer uma referência entre elas. Ah, esse cenário, essa lógica, essa dinâmica, essa situação ocorre, isso acontece porque, entende? Sempre fazendo essa referência. E você continua. Esses indivíduos, por consequência, de novo, teria que estar delimitado por vírgula, podem atingir um estado muito profundo de tristeza. O que é um estado muito profundo de tristeza? Será que o que você considera um estado muito profundo de tristeza é o que eu considero um estado muito profundo de tristeza? Por ser subjetivo, não é uma coisa bem-vinda na redação. Você teria que substituir isso por uma ideia mais objetiva, entende? Sempre que você pudesse tirar a subjetividade do seu texto, isso vai representar um ganho, uma coisa positiva na sua redação. E você continua, que pode levá-los a serem antissociais ou até ao suicídio. E aí você fala, você coloca qual a origem de novo dessa informação? Por que você está dizendo isso? Qual que é a relação disso com o que você está dizendo anteriormente, com um fato social? Fica confuso, fica difícil de entender o que você está querendo dizer. E de você tem um erro aí, levarem a serem sociais e a cometerem suicídio. E você teve um erro de paralelismo, você precisava ter adicionado esse complemento, né, levá-los a serem antissociais ou até levarem a cometerem suicídio. Então, erro de paralelismo também. Você continua, logo nota-se a depressão, a ansiedade e você termina. E mais uma vez eu questiono, qual a sua ideia central? Eu não consigo identificar. Eu não sei sobre o que você está falando, eu não consigo identificar o ponto principal do seu argumento. Para mim, tem várias ideias que não têm uma relação clara entre si e que você sobrepõe várias coisas. Você precisa aprofundar também o que você coloca e embasar aquilo que você traz. E outra, ao invés de você só colocar coisas teóricas e abstratas, traga ideias concretas para a sua discussão, que eu coloco aí no final do parágrafo. Traga exemplos, traga como que essa discussão ela faz parte do nosso cotidiano, porque aí você vai dar muito mais força para o seu argumento. Então, vamos agora analisar a sua conclusão. E você começa com, em suma, e eu já te pontuo que você não deve começar com em suma. O em suma vem de sumário, de resumo. Então, em resumo, e você não quer resumir, você quer concluir. E aí eu coloco, evite resumir, conclua. Você poderia ter colocado, portanto... E aí você começa a sua frase de retomada. E aí é de crucial, eu imagino que você deva ter colocado é de crucial relevância medidas, e aí você errou a concordância. Medidas são de crucial relevância e por essa razão você errou a concordância, para mitigar esse problema. Então cabe, aí você colocou quem vai fazer, o que você vai fazer, o detalhamento, esses números fazem menção à cartilha do participante do INEP, né, que ele fala que a sua proposta de intervenção tem que conter o que você vai fazer, quem vai fazer, como você vai viabilizar, os efeitos e o detalhamento. Então você monta isso tudo e aí em relação a essa questão da proposta, desses pontos você manda muito bem e eu não tenho muito o que pontuar. Só em relação à estrutura, alguns erros de acentuação, como em públicas ou de ortografia, incrementados ao sistema de saúde. E, de novo, aí você também vê um erro só de concordância depois ali na sua segunda proposta, ali, veiculação de informações, deve divulgar campanhas destinadas. Então, campanhas destinadas à mobilização de pessoas. E esse A também faltou a crase, né? Destinadas a alguma coisa, então, verbo transitivo indireto, de novo, mais o artigo definido a, feminino, tudo funcionando perfeitamente para você ter a crase. E você termina só com a questão dois erros mais dois erros, né? Um de regência e outro de crase, em que você fala o intuito é sensibilizar a população a se preocupar e ajudar as pessoas. Então, em se preocupar em ajudar as pessoas e um erro de regência. E por último, dois erros, um de crase, que você colocou crase indevidamente, ou você colocaria crase, ou você tiraria a crase. Eu explico. Em ajudar as pessoas em relação às doenças mentais. Ou você colocaria com crase as doenças mentais, e você teria que colocar o S somado a esse A, e aí sim teria a crase. Ou você tiraria a crase e você deixaria a doenças mentais, ou seja, são doenças mentais de maneira indefinida. Então, seriam as duas opções que você teria.
assim se conseguirá atender os anseios da sociedade, e essa vírgula não tem sentido, porque você está fazendo uma adição, e se você está fazendo uma adição em relação a uma mesma coisa, você não tem um motivo de você colocar uma vírgula para você separar esses dois períodos e melhorar a questão da saúde mental no Brasil. E com isso a gente termina a nossa análise. Vamos ver a nota que eu te dei em relação a cada competência. Em relação à competência número 1, eu te dei 80 pontos, porque você teve vários erros ortográficos, você teve erro de acentuação, você teve erro de crase, erro de concordância, erro de regência, vários erros aí que justificam essa nota de 80 pontos. Em relação à competência número 2, eu tirei 120 pontos, porque a competência número 2 trata do seu entendimento em relação à dissertação argumentativa. Eu achei que você entendeu, de certa maneira, a proposta da redação do Enem, mas por você ter uma dificuldade de elaborar um pouco melhor essa questão da sua tese, você não ter mostrado a sua tese, os seus argumentos terem ficado confusos, não terem ficado claros, enfim, eu achei que por esses motivos você ganhou 120 pontos. A competência número 3 fala sobre a questão da argumentação, e eu também te dei 120 pontos, que apesar de você mostrar fatos, ideias que sejam pertinentes ao tema de saúde mental, eles estão organizados de uma maneira precária, assim, eu não entendo exatamente a relação entre eles, é confuso, você sobrepõe ideias, fica uma coisa assim, difícil de ser compreendida a partir da sua leitura. É confuso, você não segue um roteiro nítido e claro do entendimento do tema, sobre o que você vai falar, o embasamento daquela ideia, a repercussão daquela ideia, a conclusão daquela ideia. Isso não acontece no seu parágrafo, e por essas razões 120 pontos. Em relação à competência número 4, os recursos coesivos, eu acho que você sim usou os conectivos, você apresentou os seus conectivos, mas eu acho que assim, muitas vezes você enumerou de uma maneira em que ficou uma sobreposição, o entendimento sintático, o encaixe sintático e o entendimento daquela frase ficou prejudicado. Por vezes você colocou palavras, frases totalmente desnecessárias, que não agregavam em nada à redação, e por esses motivos, 120 pontos. Na competência número 5, você ganhou 200 pontos, porque você elaborou duas propostas super completas, falando sobre os 5 pontos que são ditos na cartilha do participante, e por essa razão 200 pontos. Somando todas essas competências, a sua nota para essa redação é 640 pontos. Vamos ver então o que você pode fazer para melhorar e transformar a sua redação. O plano de ação que eu bolei para você, ele fala sobre esses 4 pontos, começando pela norma culta, em que você tem que estudar a ortografia e a acentuação de algumas palavras. Isso é uma coisa muito direta, eu imagino que pode dizer algumas coisas devem ter sido erro de digitação, mas de uma maneira ou de outra, vamos ficar atentos a essas questões, a essas palavras que eu falei. Estudar concordância e regência, né? Eu nem coloquei a concordância, a regência, mas a concordância e a regência, para você entender em que momento você usa a crase, em que momento você não usa. Isso tem tudo a ver com a crase, né? E a regência também, né? A concordância em relação aos termos, às vezes de plural, às vezes de gênero, enfim, essas questões que foram apresentadas na sua redação, e se você melhorar esses pontos, certeza que a sua redação vai mudar de patamar. Estudar a vírgula, muitas vezes você teve equívocos de vírgula. Estudar a crase, porque a crase tem muitas regras, mas a crase em relação à redação do Enem, são alguns usos assim que se repetem. Então, se você aprende ali 3, 4 regras da crase, você vai assim cobrir 80%, 90% dos usos para a sua redação. Então, é você parar para estudar quando eu uso a crase, quando eu não uso. Evitar termos subjetivos e informais, alguns termos assim que não agregam a redação do Enem e são considerados assim um pouco coloquiais, que nem eu pontuei ao longo dessa correção. E por último, em relação à norma culta, evitar a repetição de termos. Então você usava vários termos, doença, e fica muito cansativo de você sempre repetir o mesmo termo. Então fique atento a essa questão da repetição de termos, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua escrita. Então, em relação à estrutura e recursos coesivos, eu pontuei para você estudar o modelo dissertativo argumentativo, porque a apresentação da tese é uma coisa fundamental para que o seu texto faça sentido. E você estudar os conectivos, tanto do ponto de vista de você não começar necessariamente um parágrafo com por conseguinte, por mais que você possa querer falar um parágrafo só de consequências, às vezes se você
tem essa ideia de fazer um parágrafo só de consequências, mas você não faz, isso fica um pouco incoerente, entende? Então você entender o uso conectivo certo e também a ortografia, por exemplo, você usou o de certo de maneira errada, né? Usou ele separado, de certo, e quando que ele é junto. Enfim, essas pontuações. E evitar frases desnecessárias. Sempre quando você se questionar se aquela frase de fato agrega para a sua redação, e se ela não agregar, tire essa frase que ela certamente não vai fazer falta e você vai deixar o seu texto mais leve. Em relação à introdução, como eu tinha dito anteriormente, é uma questão de você apresentar a sua tese, apresentar o seu posicionamento, porque isso vai mostrar para o leitor o que você vai abordar e vai facilitar muito mais o entendimento e a correção do seu texto. E evitar aquela frase neutra. Ah, nós temos que avaliar as causas e as consequências. Você não diz o seu posicionamento, você simplesmente deixa em aberto. E quanto mais direto você for, quanto mais objetivo você for na sua redação, melhor vai ser para a sua correção também. E por último, em relação à argumentação, eu acho que você tem que estudar a estrutura argumentativa, entender que ele tem um início, um meio e um fim. Você precisa apresentar uma ideia, embasar essa ideia e concluir essa ideia de maneira objetiva, raciocinar linearmente. Então você vê que eu, no seu primeiro parágrafo de argumentação, fui buscar o tópico frasal lá no meio do parágrafo, quando que ele tinha que estar no início. Então essa relação de linearidade, encadeamento, isso falhou no seu parágrafo. E também nesse terceiro tópico que eu coloquei aí, aprofundar e embasar as suas afirmações. Você coloca umas afirmações muito soltas, né? Grande parte, uma tristeza muito profunda. Isso é uma coisa que, de certa maneira, não é bem-vindo no seu texto. E por último, a objetividade. Você tem que ser objetivo. Isso caminha lado a lado com essa questão de evitar as frases desnecessárias. Quanto mais objetivo você for, melhor vai ser para a sua redação. Então eu espero que você tenha gostado dessa redação, de todos esses comentários. E se você gostou do conteúdo e está acompanhando o canal, se inscreve porque tem muito conteúdo para melhorar a sua redação. E lembra também de entrar no grupo do Telegram, que por lá você vai receber esse documento com PDF, com todos os comentários, para você colecionar, sem contar a programação da semana, para você também conseguir identificar quais os vídeos naquela semana mais te interessam e não perder nada do que a gente está colocando aqui no nosso canal, tá bom? Então eu te espero nos nossos próximos vídeos dessa playlist. Um abraço.